sabe onde está. Estamos dando sequência à exposição de Levítico. Nessa noite, estaremos lendo o capítulo 8, o verso de número 1, ou verso de número 13. Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, e que o Senhor e fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal, e o ajuntou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e tumim. Lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra na sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar de todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para consagrar. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com cinto, atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos queridos, nosso objetivo nessa noite é trazer a lembrança, a consagração. Não só essa palavra consagração, mas a consagração dos sacerdotes e seus filhos. Aqui nós temos ritos de um procedimento solene. Ritos de um procedimento solene. E é isso que nós queremos conversar nessa noite, sobre a importância de se achegar à tenda, a importância de participar de um culto, a importância de se envolver no ministério. Nós precisamos ter em mente que há passos solenes, que o culto é solene e que o nosso procedimento deve ser solene. Quando eu chego à casa do Senhor, eu preciso tirar as sandálias dos meus pés, porque eu estou pisando em terra santa, em santuário. Eu estou na presença de Deus. Eu vim adorar o Senhor. Portanto, o seu culto precisa ser solene. Quantas vezes, irmãos, nós cultuamos ao Senhor? Nós nos reunimos numa santa congregação, numa assembleia, numa eclésia, mas o nosso procedimento não é solene. Deus Todo-Poderoso se faz presente na sua casa. Meu desejo é que você possa entender bem isso, e que o seu proceder possa ser de solenidade diante da presença do Senhor. Aproveitando mais um pouquinho para você orar por você, ore por você, esse instante. Peça a Deus, fale ao meu coração, fale, mostre algo diferente nesse contexto, e que eu possa sentir vontade de aplicar
os ensinamentos dessa noite no meu coração. Ou, quem sabe, você descer do seu salto, tirar as sandálias dos seus pés e perceber que você está diante de Deus. Você veio falar com Deus. Você veio ouvir a Deus. Você veio prestar um culto ao Senhor, um serviço ao Senhor. Então fale com Ele agora. Senhor, toma minha mente, toma o meu coração, toma as minhas emoções, toma as minhas chateações. Eu coloco tudo diante do Senhor. Você pode orar agora? Olhe por você. Por você. Olhe por você. Peça, porque eu vou orar por mim. Olhe por você. Senhor, fale comigo. Quebra-me, Senhor. Faça um vaso novo. Me doe humildemente diante do Senhor. Eu não posso te adorar com o nariz em pé, da minha altivez, do meu orgulho. Eu preciso, Senhor, de Ti nesse instante. Deus, palavras importantes nós vamos ouvir, ler nesse momento. Pedimos permissão ao Senhor. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que fala com Moisés naquela tenda santuário. É o mesmo Senhor que fala conosco nesse templo, nessa igreja, nessa noite. Ministra os corações aqui que estão, Senhor. Eu não sei quais são os problemas das minhas ovelhas, mas o Senhor conhece todos os problemas de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, desde que a nossa postura seja uma postura de piedade e de reverência. Uma postura de adorador. Uma postura de alguém que reconheça a Tua soberania. Uma postura de verdadeiro filho diante de um Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você gostaria muito de estar na Inglaterra para assistir a coroação de um rei. Pela televisão a gente acha aquelas cenas lindas. A consagração ou a coroação de um rei na Inglaterra é uma cerimônia solene. Mas não é somente uma cerimônia solene. É religiosa, é simbólica e acontece na abadia de Westminster, onde foi reunido os teólogos e que promulgaram nossos símbolos de fé. É na abadia de Westminster, na Inglaterra, em Londres. Trata-se de um ritual medieval, onde o arcebispo da Cantuária, líder espiritual da igreja na Inglaterra, da igreja anglicana, tem todo o procedimento e etapas a serem cumpridas na coroação, na consagração de um rei. Você tem o reconhecimento, o rei é apresentado ao povo, a representantes presentes que ali estão em seu apoio. Você tem, em segundo momento, o juramento. O rei faz aquele juramento, o monarca presta juramento solene de governar segundo a lei, administrar a justiça e defender a igreja anglicana. E em terceiro lugar você tem a unção, que é o momento mais sagrado da cerimônia. O rei é ungido com óleo consagrado nas mãos, no peito, na cabeça, e essa parte é tradicionalmente resguardada ao público. O público não assiste, não vê a unção de um rei. E o quarto, a investidura. Aí então o rei recebe os símbolos reais: o cetro, o orbe, que é o globo, a espada e a coroa de Santo Eduardo, que é colocada na sua cabeça no momento culminante da sua investidura. E por último, a entronização do rei. O rei agora é conduzido ao trono, e onde ele recebe homenagens dos pares do reino, e o significado ali é automaticamente onde ele abdica, no momento em que ele abdica da morte, ou a abdicação do monarca anterior, no qual então ele é consagrado sucessor do rei. Esse é um tipo de consagração que foge à nossa percepção, não é no nosso mundo.
Mas muito do que é feito na Inglaterra contém esse texto que a gente leu aqui agora. Você percebeu que trata-se de consagração de sacerdotes e de levitas. Eu quero falar para todos nós que antes que nós viéssemos a esse mundo, participássemos desse mundo físico, Deus nos consagrou. Deus nos consagrou. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, foi consagrada antes da fundação do mundo, não por um pastor anglicano, não por uma monarquia, mas Ele nos consagrou, nos escolheu antes da fundação do mundo. E a consagração foi para que você fosse filho e filha de Deus, para que você fosse escolhido, separado por Deus. Portanto, a minha prédica nessa noite introdutória é como estamos vivendo essa consagração que o Senhor, Deus, que o Senhor, antes da fundação do mundo, nos chamou para que fôssemos. Mais uma vez cai aqui a questão do ministério sacerdotal, do profeta e do rei. É um ato solene para esse tempo, no Velho Testamento, para esse ministério sacerdotal. Mas com a vinda de Cristo, a gente sempre está observando a graça, estamos olhando pós-cruz, a ressurreição de Cristo, aonde Ele vai revogar esses ministérios, e Ele vai dizer agora para nós: vós sois sacerdotes de Deus, profetas do Senhor, vós sois aqueles que têm a percepção, o governo, a probabilidade de liderar a minha igreja. Então, irmãos queridos, hoje eu quero trabalhar uma palavra só. Você é consagrada. Você é consagrada por Deus. Nós somos consagrados. No sermão passado, nós vimos a manutenção do direito reservado aos sacerdotes. Contexto anterior, sempre vinculando, é uma sequência. Então perceba-se que no capítulo anterior, do verso 28 até o verso 38 do capítulo 7, tratamos aqui de uma porção especial para os filhos de Arão. O primeiro, o peito e a coxa direita, pertencia a eles. E vimos, em segundo lugar, do 36 ao 38, que era estatuto perpétuo para as suas gerações. Isso ficou no sermão que antecedeu o sermão de domingo, que o presbítero Fred e seminarista Fred pregou aqui para nós. Portanto, hoje eu quero trazer alguns detalhes relevantes, pertinentes, a respeito das ofertas que são apresentadas e que devem ser realizadas sistematicamente, sacrificialmente e sacerdotalmente. O próximo passo em que nos venha aqui por leitura, seguimento do capítulo de número 8, é então a ordenação de Arão e seus filhos, sacerdotes, sumos sacerdotes e os levitas. No final do mês, não falta, gente, final do mês de maio, essa igreja vai ter uma ordenação especial. Nós vamos ter um rito especial. Nós vamos ter uma festa especial. Coloque na sua agenda, último domingo do mês de maio, vamos estar dando posse, ordenando os novos presbíteros, os novos diáconos. Portanto, isso é uma festa que a igreja presbiteriana faz a todos os seus oficiais, quando são eleitos, quando são empossados, quando vêm aqui à frente, nós oramos, a imposição da mão do pastor, dos presbíteros, o peso cai sobre nosso ombro, e é um momento de investidura, de consagração, de culto solene, em que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz desde a sua origem. Eu lembro quando isso aconteceu comigo. Eu lembro. E quando eu estava ali de joelho, aqueles pastores velhinhos orando sobre a minha cabeça,
Deus, Senhor, seja com esse menino, com esse pastor novo, novato, Senhor, encha com o teu Santo Espírito, Deus, seja com ele, para onde ele for, acompanha ele. Eu fui me achatando, me senti uma baratinha, de tanto peso daqueles irmãos orando ali, com a imposição de mãos do presbitério sobre a minha cabeça, e foi um momento muito especial na minha vida, assim como foi, eu tenho certeza, na vida dos irmãos presbíteros, que já foram ordenados nessa igreja, e um será quando o presbítero Frank, seminarista Frank também, passar pela imposição de mãos dos presbitérios. Ninguém esquece isso. É algo realmente solene. Vem de Deus. Mas o que esse texto tem a nos informar? Para Moisés, que acumulava os papéis de profeta, sacerdote e rei, isso é, governante, ficava evidente que o papel sacerdotal aqui, o papel como sacerdote, era de dar apoio até esse ato. A partir de agora, com a unção de Arão e seus filhos, Moisés gradativamente vai fixando sobre o aspecto de profeta e de rei, de governante. Porque a partir de agora, temos um consagrado, temos um ungido, temos um sacerdote, que fará modelo do sumo sacerdote, que é quem? Jesus Cristo. Então, nós começamos a entender a dinâmica lá no deserto. Por 6 vezes apenas, Levítico capítulo 8, coloca a expressão como o Senhor lhe ordenara. Ou se 6 vezes você consegue ler no capítulo 8, como o Senhor ordenara, então temos que ter uma minuciosa atenção naquilo que Moisés está falando. O Senhor me ordenou fazer dessa forma. Eu não posso mudar. Eu não posso alterar. O autor, daquele que chamou, daquele que ordenou, daquele que consagrou, disse que era para ser feito dessa maneira, dessa forma. Levítico capítulo 8, passa os seus olhos aí. Levítico capítulo 8, verso 4, dá um tique no verso 4, você lê depois. Verso 9, verso 13, verso 17, verso 21, verso 29. São esses os versículos que citam isso. Também você tem em Levítico 9, 10, 16, 34... e 24, 23, falando que ele deveria cumprir, ele deveria fazer conforme o Senhor havia ordenado. Essas são as expressões que remontam às instruções específicas dadas a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 29. Então, ao lado desse texto, você deve colocar ou grifar, no caso aqui já tem no meu, a citação de Êxodo 29, de 1 a 37. Leia em casa. Você vai aprofundar o pensamento e vai entender com mais amplitude. Instruções dadas em Êxodo, na saída do povo lá do Egito. O estilo de Levítico capítulo 8 e Êxodo 29 são quase idênticos, são quase sinóticos, que novamente demonstra a dependência de Levítico quanto à saída do Êxodo. O povo tinha saído do Êxodo, estava no deserto. A primeira coisa que Deus então trabalha é a maneira correta de adorar. Bom, irmãos, versículo de número 10, 8, 10. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, ou como santo. Tema dessa noite, a consagração. A consagração, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, você pode escrever, exigia preparação solene. Preparação solene. Como está a nossa consagração? Como eu preparo para vir à casa do Senhor? Como eu chego aqui? Como eu presto culto ao Senhor? Será que eu deixo para a última hora a minha preparação para estar na casa do Senhor? Ou o meu culto inicia bem antes?
No sábado, por exemplo, quando eu estou me preparando para o domingo, eu quero dizer para você, irmãos, que não há melhor lugar para se estar do que estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. E preste atenção, muitas coisas vão acontecer para te impedir de estar aqui. É possível que hoje você já tenha travado uma luta interna, intensa, para estar aqui agora. Mas louvado seja Deus, porque você conseguiu. Você chegou. É o carro que não pega, é alguém que chega de última hora, é uma má notícia, é alguma coisa que vai tirar o seu foco de adorador, de adoradora. Você não quer ir porque você lembra que é dia de ceia e você não está bem, você está em pecado, você não pode comungar, o que o pastor vai achar, o que eu vou fazer na hora de passar a bandeja, e você começa então a olhar para certas coisas e você começa a perceber que batalha existe. E eu vou ser sincero para você, não é fácil estar no interior mesmo. Não é fácil, não. O Novo Testamento sugere a superioridade de Jesus sobre Moisés, ainda que, de outro modo, ele diz que Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que de Moisés, isso está lá em Hebreus capítulo 3, verso 3, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu, a honra dada maior é a Jesus, o sumo sacerdote. Todo Israel é convocado agora para testemunhar o evento, pois não é apenas a instituição de um sacerdote, mas também a instituição de um sacerdócio universal, nacional. A nação caminhava bem, na medida que o sacerdócio estivesse comprometido com a aliança mosaica. Arão, seus descendentes, que seriam sacerdotes por direito. O verso 1 começa afirmando: disse mais o Senhor a Moisés. Chegou a hora de organizar o ministério sacerdotal. Moisés, agora vamos trabalhar com aqueles que vão estar fazendo o sacrifício, recebendo as pessoas. Moisés, chegou a hora de estipularmos o que viria a acontecer nos capítulos de número 8, 9 e 10. Isto é, capítulo 8, 9 e 10, trata-se do ministério sacerdotal organizado. Culto organizado, gente organizada, porque Deus prescreve dessa forma. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus de bagunça. Nosso Deus é um Deus organizado, sorrindo. Não há espaço para não estar preparado para executar o ofício na casa do Senhor. Em muitas igrejas, irmãos, as pessoas deixam para pregar em cima da hora. Há um sorteio, o ancião vai e prega. Em muitos lugares, não há uma ordem de culto. Se fala muito, se canta muito, ouve pouco a palavra de Deus. Eu tenho ficado preocupado com a minha igreja. Eu não quero falar da igreja dos outros. Eu quero falar da minha igreja. Quando a gente deixa de organizar os trabalhos, organizar de forma racional, alguma coisa vai perder, vai sair fora. Portanto, a gente tem uma ordem de culto, um princípio litúrgico. O irmão ora, a gente escuta. Porque vai que ele esteja orando alguma coisa fora da que a palavra de Deus diz, eu não vou falar amém. Eu não vou dizer amém. Eu prego, você olha na Bíblia. Vai que eu esteja ensinando alguma heresia aqui, você vai concordar comigo. Isso é preceito, isso é ordem. Eu tenho que preparar, irmãos. Eu não posso chegar aqui agora, vamos ler um texto, aí eu começo a inventar e a falar de mim mesmo, a contar historinha, balela, e você percebe. Eu vou ser sincero para você. Se é um povo que percebe quando a gente improvisa, é um povo que está sentado aí, porque você conhece, você sabe, você lê a Bíblia.
Não dá para o reverendo preparar um sermão 5h30 da tarde do domingo. Está lá o futebol na televisão, você está preparando o sermão. Isso leva a semana inteira, leva a oração, leva a pensar nos rostinhos de vocês, leva o Espírito Santo começar a comunicar. Pastor, fale e pregue a palavra do Senhor, porque esse povo precisa ouvir esse recado. Culto tem que ter preparação. Você vem para a igreja, irmão, você chega às 8h30, você chega às 7h30, e eu vou ser sincero, eu estou treinando para terminar esse culto 8 horas. O dia que eu conseguir terminar o culto de domingo 8 horas, você vai perder muita coisa, porque esse é o meu desafio. Ordem, série, objetivo, porque nós temos tudo isso e devemos nos preparar para estar na casa do Senhor. Irmãos, preparação solene. Verso 1, você vê isso. Verso 12, você vê o Moisés toma Arão e seus filhos, vai lá, chama Arão. A mensagem é clara, é apenas Arão e seus filhos que podiam assumir o ofício de sacerdote, embora pudessem ser assistidos pelos levitas. Números 18, 2 e 3, a restrição do sacerdote Arão e seus descendentes ilustra o direito soberano de Deus de escolher a quem Ele quer para desempenhar o ministério que Ele quer. Nem todos vão cantar, nem todos vão pregar, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos. É Deus que escolhe, e Deus te escolheu, e Deus te separou, e Deus te consagrou. Verso 13, irmãos. O culto deve ser da presença de toda a congregação. Ordenação ministerial, toda a congregação tem que estar presente. Maio, toda a igreja vai estar aqui participando da ordenação dos presbíteros, dos diáconos. Por quê? É diante do povo. É diante do povo. É diante de Deus. Israel se reunia à porta da tenda do santuário. Era um evento de ordenação que seria público e notório a todos. O sistema sacrificial, sacerdotal, tinha que ser preparado. Sistema sacrificial, o touro era o melhor. A banha, os rins, tinha que ser estipado, tirado, queimado. Tudo aquilo que a gente viu. No meio de um deserto, Deus prepara tudo. Agora, porque eu moro no meio da cidade, eu sou evoluído, eu sou do século 21, então eu posso fazer o culto de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu posso chegar aqui de qualquer maneira, sem me preparar. Irmãos, havia na presença dos antigos algo que está sendo esquecido. Nós chegávamos na igreja, nós dobrávamos os nossos joelhos, e a partir daquele momento era silêncio. Sabe por quê? Porque eu estava ali orando por todos os irmãos que iam chegar, pelo andamento do culto, pela batalha espiritual que é. Você acha que estar aqui na frente é fácil? É uma guerra. A cada domingo que quem prega, quem sai daqui da frente, sai como se fosse um treino do jiu-jitsu. Talvez com muito mais caloria do que no jiu-jitsu. Porque você queima o físico, mas aqui você queima o físico e o espiritual. Porque quando a gente fala, a gente está falando assim, ó, será que essa mensagem está entrando na cabeça dos irmãos e eles estão entendendo? Ou no meio da comunicação há ruídos? Tem que ter preparação. Senão você não começa. O culto deveria ter a presença de toda a igreja. Os puritanos começavam a preparação no sábado à noite, para que nada pudesse impedir o crente de participar do dia do Senhor. Crianças dormiam cedo, a refeição era preparada com antecedência, e compromissos para ganhar dinheiro e outras coisas eram descartadas no domingo. Domingo é dia do Senhor. Participar
Participar do culto solene requeriria preparação anterior, durante e depois do culto. Os crentes estavam se esquecendo desse requisito, portanto, eles sempre estavam lembrando: prepare-se. É claro que nós vivemos num sistema em que muitos de nós somos obrigados a tirar escalas impedidos de estar domingo na igreja. Todo mundo entende isso, todo mundo sabe disso. Mas há outros que podem e não fazem. Há outros que escolhem ação social, entretenimento, diversão no domingo e esquecem que esse dia é do Senhor, que eu tenho que me preparar para ouvir a palavra do Senhor. Qual a importância de estar preparado para participar da solenidade, desta solenidade, do culto solene? Assim Moisés fez com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, e toda a congregação afluiu para a porta do santuário. Verso 5. O verso 5 ele diz assim: então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. Venham, participem. O que Deus ordenou que fizessem, venham, celebrem, cultuem, agradeça aquilo que Deus está fazendo no meio de vós. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Então, nesse primeiro contato aqui, irmãos, o que eu quero dizer para você é que a consagração, a sua consagração, exige preparação para adorar a Deus. Nós somos separados para adorar a Deus. Ele separou a gente antes da fundação do mundo para que a gente prestasse um culto piedoso, reverente, preparado, solene ao Senhor. Segundo lugar, os versos de número 6 a 13. Você preparou para adorar a Deus solenemente. Quais são os atos? Quais são os atos solenes que eu tenho que fazer? Olha, de forma bem resumida, do verso 6 ao verso 13, lavar, vestir e ungir. 3 verbos: lavar, vestir e ungir. Mas, reverendo, o que o senhor quer falar com isso? Veja o verso 6. Fez chegar Arão seus filhos e os lavou com água. Irmãos, eu quero dizer algo para você: não foi o próprio Arão que tomou banho, não foi o próprio Arão que pegou a bacia e lavou seus pés, não foi o próprio Arão que fez esse procedimento de purificação, foi Moisés. A atuação aqui agora é de Moisés. E isso nos faz lembrar de um certo homem que passou lá no Novo Testamento e que quis lavar os pés dos seus discípulos. E ele pegou a bacia, e ele se ajoelhou, e ele foi lavando os pés de um por um. Mas teve um que não queria que ele lavasse os pés. E esse um muitas vezes somos nós. Por causa da nossa ignorância, por causa da nossa crendice, por causa da nossa pseudo-espiritualidade, a gente diz: isso não, Senhor, isso não precisa tocar, isso não, Senhor, é reserva, é domínio espiritual. E ele, o mestre, olhou dentro dos olhos daquele discípulo e disse: se eu não te lavar, você sabe a história, não tem parte. Aí ele abre o mestre, olha os seus colegas. Ironicamente, ele vira para o mestre. Ironicamente, ele vira para o mestre e diz: então me dá um banho inteiro. O que o mestre disse para ele? Banho você toma sozinho. Como é que você chegou aqui essa noite? Não estou falando do banho físico que você tomou lá no chuveiro da sua casa. Não é nada disso. Vamos participar da ceia daqui a pouco. Será que o Espírito Santo que nos lava, que nos redime,
Será que nós estamos pedindo, Senhor, purifica-me, ainda que seja com uma tenaz que saia lá do braseiro e venha, uma tenaz viva que venha e queime a minha língua, purifique, Senhor, purifique a minha oralidade, purifique o meu pensamento, minha cognicidade, purifique, Senhor, os meus atos, aquilo que eu faço, purifique, Senhor, lava-me plenamente. Eu quero que você peça ao Espírito Santo agora, lava-me, Senhor. Eu vou participar daquilo que é mais santo, que é comunhão, que é Santa Ceia. Eu não posso estar maculado, eu não posso estar com as minhas roupas sujas, eu não posso estar com o meu coração, com a minha vida tomada. Mas o Senhor redime-me, justifica-me, purifica-me. Você é consagrado para estar no culto. Culto é solene. O primeiro ato é lava-me, Senhor. Verso de número 8 e 9. Faça os seus olhos. Depois de lavar, mais uma vez não é Arão que se veste. É Moisés que veste. Eu preciso me vestir. A roupa seria típica de um sumo sacerdote. Todas as roupas do sumo sacerdote, meticulosamente projetadas. Irmãos, Deus é um Deus criterioso, minucioso, detalhista. Roxo é roxo, vermelho é vermelho, ouro é ouro, sangue é sangue. Para ensinar a gente que a gente precisa ser meticuloso com os nossos procedimentos. Além de tudo, ia-se túnica, cinto, sobrepelisca, manto, uma estola sacerdotal, um peitoral, onde eles colocavam duas pedras, um urim, tumim. Aquilo ali estava presente. Vestia-se eles. O que nós sabemos sobre todas essas coisas, tudo tinha uma finalidade bem específica. Por exemplo, a mitra, que era a cobertura para a cabeça, mitra, feita de tecido enrolado. Ao redor dela, a tradição judaica defendia que isso exigia pouco mais do que 7 metros de material, uma placa de ouro puro, modelada com uma flor atada à mitra, com um cordão azul, com os dizeres: santidade ao Senhor. Eu quero até que você escreva no boletim essa frase, santidade ao Senhor. Porque depois, do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10, tudo que nós vamos estudar, o tema único de todos esses versículos depois do capítulo 10, santidade ao Senhor. Declara-se a sua importância, como se está lá em Êxodo 28, 38, e essa estará sobre a testa de Arão. Além de tudo isso, Arão tinha que apresentar diante da congregação com essa faixa bem grande: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Verso 10 e 13, depois Moisés, aí só depois Moisés, vai ungir o tabernáculo e tudo que está ali, o altar, os utensílios, tudo é aspergido 7 vezes com óleo da unção, e essa ação séptima, magnífica, é importante para o altar. Tudo é santo ao Senhor, tudo é ungido ao Senhor. A unção da cabeça de Arão é algo tão impactante que o Salmo 133, o salmista Davi, anos e anos depois, ele vai expressar a unção como sendo a coinonia, como sendo a comunhão, como sendo a ceia. Salmo 133, ó, como é bom, é agradável viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, vai encharcando a barba de Arão, as golas, as roupas. Salmo 133. A unção é maravilhosa.
e somente terá unção. Aquele que tem comunhão, aquele que se prepara antes, aquele que observa os atos solenes de um culto. Eu não estou no entretenimento, num clube, no cinema. Eu não vim aqui consumir cântico, consumir a palavra, e eu vim para... Por que você veio aqui? Para adorar a Deus. Para prestar um culto ao Senhor. Então, amados irmãos queridos, Moisés, ele coloca a vestimenta santa sobre os filhos de Arão. Seus filhos são vestidos também com roupas especiais. Embora seu vestuário seja um pouco diferente do de Arão, isso significa que o sacerdócio nacional deveria continuar por meio dos seus descendentes, fazendo as instruções, cumprindo as ordens que o Senhor de Israel havia designado. Em Hebreus capítulo 7, verso 20, chama-nos a atenção para o fato de que o sacerdote, que é designado por um juramento, é superior àquele que se torna sacerdote por nascimento, visto que não é sem prestar o juramento por aqueles. Sem juramento são feitos, mas o Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O ministério dos sacerdotes, por nascimento, é terreno e temporal, enquanto que o sacerdócio eterno, que é Cristo, está sobre a terra e revela nos céus, e que indica que não há necessidade de manter mais, graças a Deus, o altar terreno. Ele, Cristo, é o sumo sacerdote. Põe ponto dessa história do Velho Testamento, culminando em Cristo, o sumo sacerdote de todos nós. Ele é o sumo sacerdote eterno. Nós, como os filhos, somos da terra. E nós, como os filhos, devemos participar consciente, com responsabilidade, do culto. Do culto. Preparação e atos solenes. Preparação e atos solenes. A Confissão de Fé, no capítulo de número 13, sobre a santificação, ela diz assim, irmãos: nem nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, do Espírito de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Cristo. O que essa parte da confissão está dizendo para nós? Nós estamos num processo em que as corrupções vêm, mas que somos regenerados pelo Espírito Santo, combatemos esses aspectos da carne, do pecado, e nos aperfeiçoamos na santidade e no temor de Deus. Resumo tudo isso aí: culto solene, preparação e atos, sempre contínuo na nossa jornada. É isso que diz lá em Romanos 7, 23, 2 de Pedro 3, 18, antes crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Bem, conclusão. A consagração exige preparação solene. E a preparação solene precisa de atos solenes. Eu sou consagrado antes da fundação do mundo, escolhido por Deus para ser filho de Deus. Eu fui escolhido por Deus para estar presente na tenda santuário. Portanto, ao me dirigir para aqui, eu preciso me preparar. Eu preciso falar: Senhor, eu não vou ouvir comunicações prejudicadas com ruídos. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir tititi, eu não vou entrar no esquema de fofoca, eu não vou perder meu tempo. Eu vim na igreja não para olhar o meu irmão, mas eu vim para a igreja para olhar o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Eu estou na presença do Senhor, não é porque eu sou melhor do que o meu irmãozinho, não. Eu não tenho nada mais e nada menos do que o meu irmãozinho. Eu estou na igreja porque o sangue de Cristo me comprou. Jesus me separou
separou, Jesus me consagrou, eu sou dele, ele é o meu noivo, eu sou a noiva, eu sou um com ele, eu estou aqui porque eu vim adorar, servir, reverenciar o meu Deus. E isso requer procedimentos solenes. Chegou a igreja, irmãos, chegou a igreja, feche os seus olhos, fique em oração, fale menos, escute mais, ore mais. Chegou na presença do Senhor, diga: Senhor, fala comigo, me esprema como um limão que eu faço aquela limonada, me esprema, Senhor, eu quero sair daqui um limão bem apertado, porque eu tenho certeza que o Senhor está me recriando, me refazendo para a tua obra. Irmãos queridos, 3 coisas nós vimos aqui: purificação, investidura e unção. Tudo isso Moisés trabalhou, tudo isso foi feito. Arão e seus filhos foram lavados com água, simbolizando a necessidade de limpeza para lidar no sagrado. E olha que eles tinham que tomar banho, viu? 7 banhos. O indivíduo noturno tinha que tomar 7 banhos e roupas limpas. Porque se tivesse uma sujeirinha naquela roupa deles, eles morriam. E a sineta ia tocar, a corda seria puxada, porque está na presença do Senhor, está limpo, limpos de mãos, puros de corações. Investidura: Arão vestido com vestes suntuosas do sumo sacerdote, túnicas, pectoral, urim, tumim, mitra, que apontavam para a glória e a beleza da santidade de Deus. E a unção: Moisés também unge tudo, os utensílios, a casa, a tenda, Arão, seus filhos. Este é um ato de separação, oficialmente como mediador entre Deus e o povo, prefigurando claramente o ministério perfeito de Jesus Cristo. Jesus cumpriu perfeitamente isso. Eu trago para vocês 3 princípios práticos de sugestão. O primeiro: a necessidade de preparação para o culto. Assim como o povo foi convocado, os sacerdotes precisam ser lavados e vestidos antes do rito. O encontro com Deus exige antecipação. Você orou a Deus para que esse culto fosse realizado hoje? Você pediu: Senhor, seja com o pastor, com a palavra que o pastor vai trazer. Você se preparou? Seu coração, sua mente? Ou você caiu de paraquedas aqui e a sua mente e o seu coração já estão fechados? Você não está lá, não sei aonde? Então preciso de preparação. O culto não começa quando o primeiro hino é cantado. Quando o liturgo está aqui à frente, o culto já começou bem antes. Mas a preparação do coração é da rotina do dia anterior. Como os puritanos exemplificavam, santificar o sábado começa a organizar o tempo e a mente, para que nada roube ou furte a reverência devida ao Senhor. Irmão, pare e pense: alguma coisa está furtando o seu entendimento, a tua adoração? Se alguma coisa está tão gritante na sua mente, no seu coração, por favor, entregue ao Senhor agora. Porque isso não pode te prejudicar, te impedir. Toma, Senhor, minha ansiedade. Toma, Senhor, a minha preocupação. Toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor. Segundo, autoridade fundamental na obediência. Como o Senhor ordenara, o texto enfatiza repetidamente que Moisés fez exatamente o que Deus comandou. O servo de Deus não vem de carisma pessoal, não vem de inovação, mas da sua fidelidade estrita e restrita à palavra de Deus. Só a Escritura, só a Bíblia, somente a palavra, somente as Escrituras. Eu tenho que ser fiel à palavra do Senhor. Em nossa vida cristã, irmãos, e ministérios, a eficácia do nosso serviço está ligada à nossa submissão à palavra, à Bíblia. Não é atalhos para consagração. Ela é fruto de seguir o padrão revelado por Deus e não as nossas próprias preferências. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero impor, mas é o que a palavra de Deus expressa. A palavra do Senhor preparou. A palavra
o Senhor nos mandou fazer, realizar. É dentro desse aspecto. É dentro dessa cosmovisão. Então, a autoridade fundamental na obediência está na Bíblia. As Sagradas Escrituras. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Terceira aplicação desse contexto. Nossa dependência da justiça de outro. Nós sempre vamos depender da justiça de outro. Arão e seus filhos foram vestidos. Moisés vestiu. Isso significa que Arão não se vestiu a si mesmo, mas Moisés não vestiu da mesma forma. As vestes sacerdotais representavam a beleza da santidade e a justiça que não é nossa, mas nos é concedida.